Então, se você vir aqui em Get Started, você vai poder ver a ferramenta. A ferramenta é basicamente uma janela, né? Ela é basicamente uma janela, né? Que aqui você tem informações suas, né? Quem é você? Você vai ter que fazer login, por isso tem que fazer login porque eu preciso dessa informação. Você vai ter os créditos, né, que você ganhou ou que você carregou. Nesse caso, os 1.000 são os créditos que você ganha, que eu ganhei basicamente do administrador, mas eu também ganho esses créditos, assim, entre aspas, né? Quando eu entro, né? E talvez você precise saber que a ferramenta é super simples de usar. Eu queria aproveitar para dar para vocês alguns alertas, né? Deixa eu mostrar para você como a ferramenta funciona. Eu vou pegar aqui do nosso blog, né? Vou mostrar primeiro como a ferramenta funciona. Depois eu vou dar para vocês algumas dicas sobre como usar a ferramenta, quais são, na minha opinião, quais são os melhores cenários, mas vocês são bem-vindos para... Vocês podem... Esse aqui é o nosso site, né? Você pode vir aqui, ó. Quando você quiser procurar alguma coisa no nosso site, ele tem tanto chat GPT que está aqui, você pode conversar com os artigos de blog, tá vendo isso aqui, ó. Isso aqui não é o chat GPT não, esse aqui é o próprio site que está fazendo a busca, mas o chat GPT também está incorporado no site. Quando você for acessar uma postagem de blog, você pode conversar com o blog usando o chat GPT. Mas nesse caso é uma busca normal. Aqui foi quando eu publiquei a ferramenta, mas aqui está um caso típico, né? Vou explicar para você mais ou menos como que isso funciona. Mas primeiro eu vou mostrar para vocês como está a ferramenta. Resumindo, eu vou resumir para vocês, depois eu explico para vocês o que isso quer dizer. Aqui tem um conjunto de supostamente cortes, né, isso que eu inventei, né, seriam uns cortes de artigos, né, pedacinhos de artigo. Quando você lê um PDF, por exemplo, geralmente você faz aquelas marquinhas, né, com as marquinhas amarelas, com as marquinhas vermelhas, aqueles são parte do artigo que você achou interessante. Você pode não perceber, mas como que você escreve um artigo, uma tese, uma monografia? Você lembra desses pedaços, geralmente, né? Pelo menos eu acho que é assim, não posso falar por todas as pessoas, mas eu faço assim. Eu lembro de um pedaço que eu li em algum artigo, eu lembro, ou muitas vezes eu marco, depois volto, né? Eu marco os pedacinhos e comento, mas depois eu volto para poder lembrar que basicamente, assim, eu uso os artigos para... como suporte ao meu ponto de vista, né? Não vou falar mais sobre isso para vocês, mas para usar ferramentas, precisa simplesmente ter esse formato aqui. Estou testando, mas eu acho que se você colocar, por exemplo, comentários aqui, né? Porque aqui eu coloquei tipo pedaço, citações diretas, né? Mas se você colocar, por exemplo, que eu vou melhorando com o tempo lá o aplicativo, mas eu vou também deixar bem claro que quando você não colocar entre aspas, na verdade acho que eu já fiz isso. Quando você coloca entre aspas, é citação direta. Quando você coloca normal, que sem as aspas, seria uma espécie de comentário. Pode ser aquele comentário que você... Mas eu faço isso. Quando estou fazendo a marquinha no PDF, eu geralmente coloco um comentário, porque depois, quando eu voltar no futuro, né, talvez 3 meses, depende do doutorado ou mestrado, vai demorar tempo, né? Quando você voltar, você não lembra mais o que você pensou. No meu caso, especificamente, eu vou lendo e vai vindo ideias na minha cabeça, né? Mas essas ideias na minha cabeça só vêm quando eu leio. Então, eu anoto na hora, porque depois eu não vou lembrar mais, né? Ou mesmo quando eu não estou lendo, quando eu estou pensando, quando eu estou caminhando. Não sei como as pessoas pensam em geral, mas eu penso muito caminhando. Então, eu faço anotações, aí eu lembro de referências, eu lembro de autores que falaram alguma coisa, aí eu vou anotando essas coisas. Então, tudo isso pode ser colocado aqui. Você coloca, entre aspas, a citação direta, né? Como uma espécie de controle, para avisar o chat que é uma citação direta. Se você quiser, futuramente, talvez eu vou colocar uma parametrização de quando for citação direta, você deixa a citação direta, ou você não deixa. Essas coisas a gente pode trabalhar juntos, pode falar para mim o que é mais útil para vocês. Mas isso aqui seria um pedaço, né? Vocês colocam aqui, né? Também colocam no campo aqui. No futuro, talvez eu estou trabalhando para talvez colocar com o Word, né? Mas eu não sei porque o Word é um pouco difícil de colocar. Eu não fazer o upload do Word, porque eu estou usando uma plataforma pré-pronta, né? Mas talvez no futuro eu faça a minha própria plataforma, eu tenho mais liberdade, né? Mas nessa plataforma eu não consegui fazer o upload do Word. Aqui tem as palavras, né? 52 palavras. Lembrando que você vai ser taxado pela 52 mais a resposta. No momento, especificamente, né, essa função especificamente já não permite você colocar palavras que você quer no final. O outro permite, né? O outro lá aqui do resumo, porque resumo geralmente tem limite, né? Quando você faz um resumo, o resumo tem tipo 300 palavras, 200 palavras, ou ter caractere. No futuro talvez eu coloque essa opção de, em vez de contar palavras, contar caractere. Mas note que nunca vai ficar perfeito, porque o ChatGPT tem uma limitação com relação a isso, de contar palavras, mas talvez eu crie algum artifício para fazer isso. Mas resumindo, são 52, né? Você aperta aqui em resumo, né?
em resumo, e ele manda. Ele demora no máximo 1 minuto, né, ou segundos, né? Às vezes, pode ser que ele não mande, né? Como eu sou desenvolvedor, eu sei o que aconteceu, né? Eu não sei exatamente o que está acontecendo, mas eu sei como identificar que houve algum problema. Mas quando não for, vocês podem mandar novamente, né? Por exemplo, deixa eu ver se dessa vez não foi. Eu não sei por que está acontecendo isso, eu estou trabalhando para melhorar isso. Tá vendo aqui, ó? Esse aqui que acontece, ó, a promessa, né? Se o desenvolvedor, a promessa não volta, né? Mas se você fizer você apertar F12, você vai ver que ficou vermelho. Quer dizer que a promessa não voltou, né? Quem é desenvolvedor sabe. É só você mandar de novo, né? Você não vai ser taxado pelo que você não recebeu. Então, eu ainda não sei como resolver isso. Tentando descobrir aonde está vindo esse problema. Não sei se está vindo o ChatGPT. Não sei se é a plataforma que está dando esse problema. Mas até eu conseguir resolver, né? Até eu conseguir resolver esse problema, eu peço um pouco de paciência, né? Aí vocês mandam mais de uma vez, né? Deixa eu mandar novamente aqui, né? Depois eu vou trabalhar em alguma coisa, né, para ajudar talvez a evitar esse tipo de problema. Normalmente tem esse porém, né? Ele tá meio que não respondendo sempre, tá meio mal educado, vamos dizer, né? Aí espera talvez 1 minuto, alguma coisa assim, se não for. Agora que tá dando mais problema, geralmente ele tem ido mais rápido, não tem dado muitos problemas, né? Vamos ver aqui. Só reiniciar aqui. Então, eu tô trabalhando para resolver, ver se eu consigo resolver esse problema, né? Se é um problema específico, né? Como que se resolve. Enviar, né? Então, eu não sei exatamente de onde está vindo esse problema, deixa eu mudar aqui de browser, né? Porque esse browser que ele tem aqueles que eles falam anti-ed, né? Mas eu acho que não deve ser isso que está dando esse problema. Mas é um problema que não tem, infelizmente no momento eu não sei ainda de onde está vindo esse problema, né? Se é o ChatGPT, né? Se é algum tipo de limitação específica do chat, porque o chat é uma API, né? Então você chama a API, também abriu aqui, né? Pegar aqui. Então pode ser um problema dele especificamente do ChatGPT. Mas resumindo, se você aplicar aqui em resumo, às vezes quando não der certo assim na hora, né, eu sugiro voltar depois, né? Nesse caso, eu sugiro, na verdade, voltar depois. Que aí se tiver qualquer problema técnico na hora, mas resumindo, ele geralmente, assim, eu fiz vários testes, ele funcionou, né? Então, assim, se não estiver funcionando na hora, vou fazer uma coisa aqui. Agora acho que deu azar, porque agora não tá funcionando direito, mas em geral ele funciona. Mas vai lembrar que quando houver esse tipo de erro, né? Se observar que tá vendo aqui, ó, continua com 1000 palavras, tá vendo? Mesmo quando houver esses erros aqui, esses erros ele não diminui essas palavras, né? Ele só vai diminuir se a resposta voltar. Se a resposta não voltar, não tem nenhum problema. Então, não tem nenhum problema você, por exemplo, tentar mais de uma vez e enviar, isso não vai dar nenhum problema.
Mas resumindo, geralmente ele funciona, né? Porque assim, não depende de mim, isso depende do ChatGPT. Então, eu não sei se o problema é no ChatGPT, se o problema está na plataforma. Eu tenho que olhar o que é isso. Mas, em geral ele funciona. Em geral, quando você manda assim, ó. Agora a gente deu azar, porque eu fiz vários testes, né, antes de gravar. E também quando estava desenvolvendo, né? Como desenvolvedor, eu testo bastante. Ele funcionou, né? Funcionou muitas vezes, né? Não deu nenhuma dor de cabeça. Então, depois eu vou ver se é algum problema, algum problema no código. Ah, foi, tá vendo? Agora foi. Tá vendo? A aplicação do método de tipos adequadas de ciência para os benefícios, né? No entanto, Guerra 2013, né? Se você pegar quem pegou daqui, ó, quer ver, não? Guerra 2083, né? Ó. A aplicação do método científico é essencial em casos complicados, conforme definido por Pedro em 2000. Tá vendo? Pedro. Talvez só que vou talvez depois fazer algumas modificações. O ChatGPT faz algumas modificações. Você faz algumas modificações para ele usar a BNT, né? Usar a BNT. Às vezes ele usa certinho, né? Mas dessa vez depois eu vou fazer alguns ajustes aqui lá nos comandos para testar, mas em geral isso aqui é fácil de resolver. Isso aqui, se por exemplo o ChatGPT fizer isso, é só você fazer isso que eu vou falar. A próxima coisa que eu tô vendo agora ele foi. Mas a próxima coisa que eu vou falar é isso, que o que acontece? Eu acho que será necessário sim fazer alguns ajustes finais, né? Será necessário fazer alguns ajustes finais. E parte desses ajustes finais inclui isso. Por exemplo, aqui você pode manualmente colocar isso aqui na BNT. A BNT é bem fácil, só tirar esse em aqui, ó, e colocar entre chaves, né? Entre colchetes, né? Colchetes não, entre parênteses, né? Que é o que se a BNT. A BNT às vezes tem as modificações, já muda algumas coisas, mas realmente isso aqui não é difícil, não é difícil de consertar, né? O ChatGPT não fez bem feito, mas depois eu vou olhar se tem como dar para ele um comando de uso da citação da BNT, mas ele faz. Eu tenho um vídeo que eu explico ele fazendo, ele sabe fazer. Tem um vídeo que eu mostro como que ele faz isso, ele faz muito bem feito. Talvez porque eu não dei o comando direto para ele e ele ficou na dúvida, né? Mas resumindo, aqui está o resultado final. Como falei, pode ser que vai dar algum tipo de... Quando você tenta mandar, ele vai... só você mandar de novo, né? E só por curiosidade, né? Então, deixa eu mostrar para vocês por curiosidade, né? Porque quando eu fazer aqui, eu renovar, eu fazer reiniciar, não reiniciar, fazer o renovar a página, né? Quando fazer o refresh da página, isso aqui acho que vai desaparecer, né? Mas vamos ver aqui. Eu queria só mostrar para vocês que que o crédito vai ser rebatido do seu, tá vendo aqui, ó? Foi batido, ó. Foi batido. Foi batido em torno de quase 200 palavras, né? Que é a somatória da entrada mais a saída, né? E tá vendo que eu reiniciei, ele sumiu, né? Tá vendo? Por isso, né? Quando você reinicia, ele some. Por isso que eu sugiro salvar, mas mas isso vai fazer sempre que você voltar, né? Depois no futuro eu vou programar isso aqui para talvez colocar isso no perfil seu, fazer alguma coisa mais legal, mas no geral é isso, né? Mas agora no geral é isso. No geral é isso, né? O legal da ferramenta, não preciso salvar. O legal da ferramenta é que a ferramenta seja fácil de usar, né? Legal que a ferramenta seja fácil de usar. E essa ferramenta é super fácil. Então eu expliquei para vocês como que usa a ferramenta. Você pode precisar ter um pouco de paciência para mandar mais de uma vez. Eu vou tentar descobrir por que está acontecendo.